é onde ele age. Mas para ele agir, nós temos que dar liberdade para ele. Né? É a questão do livro Bom Dia Espírito Santo. Quando você acorda, dá bom dia Espírito Santo, você está chamando Deus Espírito Santo para estar do teu lado. Convidando ele para te guiar já, desde o começo, né? Desde o acordar. Né? Mesmo assim, ele já sabe que ele é ordenado para isso. Né? A missão dele já é essa. Mas prazeroso é quando nós acordamos e convidamos ele a estar conosco. Mas a questão toda é que o Espírito Santo é cavaleiro, né? Então, se a gente não convida, ele não vem. Exatamente. Por mais que ele saiba da nossa necessidade, né, de precisar da ajuda dele, mas ele é cavaleiro. Se nós não o convidamos, ele não vem. É aquilo, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Deus trabalha sempre com respeito às nossas decisões. Se nós não o buscamos, ele entende que a gente não quer tê-lo por perto. Então, ele respeita. E isso é ruim pra gente, né? É triste pra gente quando a gente não busca. E a gente deixa de viver aquilo que o Espírito Santo tem pra gente. Exatamente. Pode falar. Você sabia que só tem 2 vezes que nós vemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao mesmo tempo na Bíblia? Pode falar. Uma na criação, passamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e outra no batismo de Jesus. Estava ali Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo agindo juntos pela segunda vez. Ou seja, no Velho Testamento ele deixa a marca na criação e no Novo Testamento ele deixa a marca na realiança, né? Ali como se estivesse consagrando o ministério de Jesus. Então ele faz questão de mostrar que pode ser no passado ou pode ser no futuro. Ele está disponível a marcar a nossa vida e se fazer presente, né? E é um privilégio para a gente poder receber a manifestação de Deus na nossa vida. Isso é tremendo demais. Oi? E está presente praticamente não só no dia a dia, quando a gente, né, convida-o a estar conosco, como também tem aquele momento que o apóstolo Paulo ele mencionou, né, sobre a bênção apostólica, que fica lá em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo. Ou seja, demonstra a Trindade. Né? Muitas das vezes a pessoa recebe ou menciona como uma oração do Pai Nosso que vem automático, mas não percebe que está sendo mencionado a Trindade. Né? Então a gente vê que mesmo sendo às vezes, né, esse tema do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, então mesmo se para alguns ser algo, né, que venha criar dúvida, que venha criar barreira, está conosco todos os dias. Né? Exato. Tá? Acompanha todos os dias. E aí, se você pega lá em Mateus 28:19, diz o quê? Portanto, ide fazer discípulos. Né? Vou ler na tradução aqui. Portanto, ide fazer discípulos, com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a triunidade de novo de Deus, né? Aqui se revelando a nós. Ou seja, não batize só em nome do Filho, não batize só em nome do Pai, batize em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Entregue a Deus. Revele aquele que está crendo na minha palavra, que há uma manifestação
de um Deus que nos ama e que de 3 formas, né, em 3 pessoas, ele gera esse cuidado conosco, esse relacionamento, essa aproximação. A tal ponto, né, de falar que no batismo, a tal ponto de no batismo de Jesus, a tal ponto da bênção apostólica, a tal ponto de como a gente falou lá na criação, fazer questão de mencionar um e outro, né? Ou até mesmo naquele texto que Jesus fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Eu e o Pai somos um, né? Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então, não tem que restar dúvida quanto a isso. A gente vê ali também na passagem de João, capítulo 1, né? Que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus Cristo. Jesus. Né? E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Né? E aí segue o texto. Ou seja, Jesus ele já estava lá no princípio. Aí talvez as pessoas possam mencionar, ué, mas Jesus não nasceu cá no Novo Testamento? Uhum. Ele já estava lá. Né? Já era o verbo, já era a... Esse verbo é com V maiúsculo, né? É ação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, não foi o sacrifício que tornou Jesus parte da Trindade. Jesus já era parte da Trindade. Jesus já fazia parte da natureza de Deus, né? E lá em João 10:30 a gente também vê, né, isso que eu tinha falado, eu e o Pai somos um. Fala da essência de um só Deus, né? Fala da essência, da unidade, como podemos dizer, do propósito, né, de Deus, embora estivesse se manifestando de várias formas, né, de 3 formas, mas a essência era a mesma. A essência era a mesma, o propósito era o mesmo, e a gente vê que há uma importância de Jesus nos explicarmos isso, nos explicar isso, há uma importância de Jesus falar dessa unidade, há uma importância, Jesus nunca separou ele do Pai, nunca separou ele do Espírito Santo, né? Jesus sempre ligou um ao outro. Por que isso? Para nos mostrar que não é para orar só para um, não é ficar preso em um como se fosse 3 deuses, né? Mas não. São um só Deus, com 3 manifestações.